De 3 a 6, eu tenho o período sensível da linguagem. E completando o que a Nathalie disse, a aprendizagem que acontece no período sensível é a aprendizagem perfeita. Tá? É aquela que você não vai esquecer, aquela que vai fazer parte de você. As outras são até boas, mas não são perfeitas. Né? A língua que você aprende até 6 anos, né, é uma língua que te marca para o resto da vida. Você pode sair de São Paulo, você pode ir morar na Austrália, 30 anos, você abriu a boca, o australiano vira de onde você faz parte da gente, nesse sentido. E é um período de muito cuidado com a língua. Né? Já aconteceu casos, eu faço muita parceria com pessoas de área clínica em avaliações. Então, por exemplo, pais reclamando de vocabulário da criança, que não era um vocabulário da família. Né? E quando você vai ver, o vocabulário do motorista da família, da babá, da empregada doméstica, da diarista. Essa criança, às vezes, fica mais tempo com alguns funcionários do que com os pais. Eu tenho uma amiga que trabalha muito, ela mora no Chile há muitos anos, e ela disse, por exemplo, que no Chile, em Santiago, a queixa é que as crianças estão falando o espanhol da Bolívia. Por quê? A maioria das empregadas domésticas de Santiago e babás são bolivianas. Né? Então, isso é período sensível, isso é marca. Né? Assim como isso pode acontecer, outras marcas acontecem. A competição é leve ou inexistente. Entre 3 a 6. É difícil, existe uma pouca assim de eu sou melhor, eu consigo mais, mas ainda é muito leve. E compete a gente manter isto. A grande competição que a gente tem que ver instalada é consigo mesmo. Eu tenho que ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Eu tenho que conseguir coisas para eu desenvolver. Eu não preciso de comparações externas. Né? E isto, por exemplo, vai muito, a avaliação é uma coisa que a escola montessoriana tem muito cuidado, de não rotular, de não classificar esta criança. Porque hoje nós sabemos que as modalidades de aprendizagem são diferentes. As matrizes, as capacidades são diferentes. E isso não significa ser mais inteligente ou menos inteligente. Eu tenho inteligências diferentes. Né? Eu tenho 2 bisnetos. A mais velha falou muito cedo e tem um vocabulário excepcional para uma criança de 4 anos. O de 1 ano não fala. Ele mostra muito bem o que ele quer, ele entende tudo que você fala, ele se faz entender, mas ele não fala. Mas, em compensação, sobe e desce de qualquer coisa que bote na frente dele. Ele é sinestésico, segundo Gardner. Ele tem uma habilidade física excepcional. Vai falar mais tarde, vai ser alfabetizado mais tarde, vai ter preferências literárias diferentes. É mais inteligente ou menos inteligente? Não, diferentes. Essa é a grande vantagem. O Gardner, que foi quem trabalhou muito essa questão das inteligências, eu assisti uma palestra dele, onde ele tinha um slide com um gol do Pelé. Ele mostrava a parábola que a bola fazia para entrar no gol. Né? E ele disse assim, esse cara não sabe geometria, ele não sabe álgebra, ele não sabe nada, mas ele faz uma parábola perfeita com a bola, né, para fazer o gol. Isso é ter a capacidade sinestésica. Eu não teorizo em cima daquilo, mas eu sei executar. Bom, a conquista de atendimento de códigos escritos, leitura global. Criança pequena, gente, a alfabetização começa no berço. Tá? Se você coloca um lápis ou uma caneta na mão de um bebê de 7 meses, 6, 7 meses, dentro de uma família que é alfabetizada e que tem nível cultural, esse bebê faz este gesto. Né? Se você põe o mesmo lápis num bebê de 7 meses, numa família de ambiente rural, ele olha e põe na boca. Né? Ele não tem o gesto de escrita, ele não tem um gesto de coisa. Crianças de comunidades têm diferenças na produção de alfabetização da seguinte forma. As crianças que ficam nos barracos com avós ou com cuidador, etc.,
aprendem mais devagar do que aquelas crianças que vão com a mãe para as casas onde a mãe é faxineira ou é diarista, etc. Que esta criança está na rua, anda de ônibus, vê nome, a mãe mostra, está chegando o 575, vamos entrar, esse é o nosso ônibus, etc. Ela vê uma função social da escrita, aquela criança que fica no barraco não vê. Né? Então, aqui vai demorar mais. Então, a função social da escrita, a alfabetização, começa muito cedo. Onde as crianças nos veem escrevendo? Quando as crianças nos veem lendo? Eu tenho uma foto sensacional da bisneta. Depois da pandemia, eu tive que montar um escritório dentro de casa. Né? E ficou. Eu achei ótimo trabalhar ali e ali ficou. E tem uma cadeira, né? Tem uma cadeira bonitinha, aqui com rodinha, toda confortável, não sei o quê, e o computador fica sempre na frente. Pois a menininha, com menos de 3 anos, sentou ali, catou um caderno meu, puxou a caneta e começou a rabiscar. E o olhar dela dizia, estou trabalhando. É isso que a gente faz, né? A pandemia ensinou muito. Eu tenho uma história de um pai que eu não me esqueço, porque ele foi genial. Um dia ele chegou na escola para mim, a gente estava fornecendo material, as pessoas iam buscar papel sulfite, porque as lojas estavam fechadas, não tinham onde comprar. Então a gente tinha entrega na porta da escola. E ele chegou e disse assim, tive uma ideia genial, acabou meu problema dentro de casa agora. Eu falei, e qual era o problema? Não, as crianças não deixavam a gente trabalhar. E como é que você resolveu isso? Eu fiz igual você faz o crachá do banheiro. Eu falei, como assim? Ele falou, eu fiz 3 crachás. O crachá de advogado. Eu estou trabalhando, não posso atender criança. Ali é meu espaço de trabalho. Aí eu tinha o crachá de faxineiro, limpador. Então eu estou lavando a louça, estou ajudando a lembrar. E aí eu tinha o crachá de pai. Aí valia tudo. Né? Podia brincar, podia ser interrompido. Com isso, ele estabeleceu um limite dentro de um apartamento onde estava um casal e 3 crianças, dentro fechados, trancados na pandemia. Ele resolveu de uma forma magnífica, né, o trânsito dentro da casa. Então, é isto, códigos. Crianças gostam de códigos. Os limites a gente faz através de códigos. Né? Andar de carro. Eu tenho uma irmã que tem 2 filhos. E quando os 2 fizeram 10 anos, era uma briga, porque ia sentar na frente, né? Porque sentar na frente dava status, etc. E um dia ela perdeu a paciência, virou para mim e disse assim, você é dia par e você é dia ímpar. Aí naquela semana tinha 3 dias ímpares. A menina protestou, ela falou, azar o seu, esta é a regra. Ponto, acabou a briga. Né? Regra, limite. Eu fui durante 18 anos do Conselho Nacional de Psicopedagogia. E o que mais a gente recebia no conselho das psicopedagogas e algumas psicólogas era o seguinte, o meu consultório está cheio de crianças sem limite. Né? As crianças hoje não sabem regras. E quem não consegue se ater a regras não consegue aprender. E a gente vai ver isso por quê. Criança pequena tem interesse pelo processo. Faz desenho, pode guardar, pode jogar, pode deixar ali, abandonar, não está muito interessada. Depois dos 6 anos ela não faz isso. Ela guarda, ela quer produto. Né? E o adulto, depois de 6 anos, é mais real. Antes dos 6, pai e mãe são super poderosos. A coisa que a gente ouve no pátio entre 2 crianças brigando é, vou chamar meu pai. Meu pai vai bater em você. E você conhece o pai daquela criança. Ele é baixinho. Não vai para a academia. Né? Mas, na visão do filho, ele é melhor que o super-homem. Ele vai acertar todas. Né? Depois dos 6 anos, ele começa a achar que o pai não é tão poderoso assim. Né? Começa a duvidar. Na adolescência, ele tem certeza absoluta que nós somos uns otários e que a gente não tem confiança disso. Né? Mas depois dos 20, ali pelos 23, 24, eles começam a dizer, puxa, mas não é que o meu pai tinha razão? Então, a gente passa por essas fases todas. Mas aqui a gente faz. O adulto é mais real a partir dos 6 anos. Antes disso, ele não é. De 3 a 6, ele tem uma letra desenhada. De 6 a 10, ele vai para o padrão. Aquela letra legível, Depois, na adolescência, ninguém mais entende. Se ele resolve fazer medicina, então é uma desgraça total.
né? As escolhas internas, os critérios, não são consistentes. Eles não sabem explicar as escolhas, mas eles precisam praticar escolha, né? E vou fazer uma diferença entre independência e autonomia. Independência é saber fazer, autonomia é saber escolher, né? Então, essas duas habilidades têm que ser desenvolvidas. Já com 6 a 10 anos, eles têm uma consciência maior do critério. Começa a fazer escolhas mais parecidas com os pais. As meninas vão para o lado da mamãe, os meninos vão para o lado do papai, né? Mas as escolhas têm mais consistência nesse sentido. A função da escola é desenvolver o aprender. E a escola só vai conseguir desenvolver esse aprender dependendo desses 3 elementos. Eu tenho um corpo, eu tenho uma máquina que precisa funcionar, né? Eu preciso enxergar, eu preciso ouvir, eu preciso me mexer. Se eu não tiver o corpo funcionando, não vai acontecer. Então, por exemplo, hoje é meio praxe que vocês façam exames de acuidade visual, visitem o oftalmologista ali por volta dos 4, 5 anos, porque eu descobri, a duras penas, que existe catarata infantil, né? E eu descobri isso no exame de uma criança de 4 anos. Né? Então, a gente precisa checar. Já que nós temos recursos para isto, a gente checa a máquina. Né? A questão, eu preciso da inteligência. Eu preciso saber que ela caminha. Existem algumas coisas que são esperadas, mas essas coisas são médias. Média pode ser 25, 30% para cá, 25, 30% para lá. Né? Então, a gente tem que acompanhar a inteligência de acordo com o desenvolvimento da criança. E a terceira etapa é a emoção, o desejo. Eu preciso querer aprender. Eu preciso necessitar aprender, senão eu não consigo. Né? E criança, ela não sabe dizer para você, olha, eu estou meio depressivo hoje. Né? Porque, olha, a semana foi muito pesada, não está dando. Não, a criança não consegue. A criança atua, ela apronta, tá? Então, de repente, aquela santa criatura que estava vindo para a escola normalmente bonitinha, de repente ela resolve que ela não quer mais ir para a escola. E o engraçado é que a gente acha que a coisa só vai à escola. A gente nunca olha para o externo. Né? Precisa ver o que está acontecendo. Né? O exemplo clássico, eu já uso isso em muitas coisas, porque é tão sutil para nós adultos e tão dramático para uma criança. Uma criança começou a aprontar todas dentro da sala e ninguém sabia por quê. Até que alguém se deu ao trabalho de sentar e conversar e a gente descobriu que o peixinho dourado tinha morrido. E a empregada jogou na privada e deu descarga. Sabe o meu amigo? O meu amigo querido, o meu peixinho que estava comigo há tanto tempo, foi junto com o cocô. Sabe? Então, essa revolta estava ali e ninguém sabia entender. A outra cena que eu não vou me esquecer, eu dava supervisão numa escola da Zona Norte e a escola ficava assim, tinha um jardim que era meio inclinado e a sede da escola ficava aqui, em cima, e tinha uma varanda. E eu cheguei, no dia de supervisão, a professora chegou para mim e disse assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, que Maria, todos os dias, às 4h25, ela começa a chorar. E ninguém consegue descobrir por que ela chora. Eu falei, todo dia? Todo dia. Há quanto tempo? Ah, já faz mais de 10 dias. Eu falei, tá bom, eu vou olhar. 4h15, eu sentei na varanda. Gente, relógio, 4h25, a Maria entrou, sentou e uau, começou a chorar. Eu cheguei mais perto e falei, posso te ajudar? Não, tá bom. Esperei mais um pouco, até que ela consentiu, e eu disse assim, você está triste? Estou. Por que você está triste? O zoinho. Não tem zoinho. Jesus, o que é zoinho? Aí eu comecei a ver, o terreno era assim, lá embaixo tinha um muro, e as mães e pais que iam chegando ficavam escrevendo no muro, e você só via olhinhos no muro. Eu falei, mas você tem medo do zoinho? Ela falou, não, não tem zoinho para mim. Ela ia para casa de perua. Percebe? E essa criança estava chorando há 10, 12 dias. Né? Logicamente parou de aprender, logicamente parou de coisa, por uma coisa que é difícil da gente perceber. Então, observação é o pilar da metodologia Montessori para nós professores. E eu espero que os senhores sejam mais atentos nos seus olhares para as suas crianças.
Mas tem coisa gostosa também. A minha bisneta está em 4 anos, está super interessada nas letras. E estava no carro comigo, indo para algum lugar. De repente, ela virou para mim muito triste e disse assim: Bisa, estão riscando o seu nome na rua. Eu disse: como assim? Como estão riscando meu nome na rua? Aonde? Tem bastante. Eu falei: aonde? O farol fechou. Ela falou: ali. Proibido estacionar. O E estava cortado. Percebem? São minúcias, são coisas pequenas. Algumas a gente ri, eu quase bati o carro. É divertido, mas tem algumas coisas que são dolorosas, que fazem doer, e são muito sutis. Então a gente precisa aprender a olhar. Eu tive uma grande mestra na psicopedagogia, Alicia Fernandes, e em espanhol eles fazem uma diferença entre olhar e mirar. Mirar é ver de verdade. Então, o recado que eu deixo é: vamos aprender a mirar os nossos filhos. Muito obrigada.